Muito bem, nós vamos hoje então começar nosso desenvolvimento de revitalização de igrejas. A gente fez uma introdução, passou toda uma ideia do que seria a revitalização de igrejas e agora, na verdade, a gente precisa começar a ir para a prática. Então eu peço a você que já assistiu o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube, não é isso? Assista o primeiro vídeo. Então nós vamos dar sequência. É importante que os membros da igreja, os líderes, tenham interesse em fazer e participar para que nós consigamos revitalizar a nossa igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos agora é um caderno e uma caneta para começar a anotar algumas coisas que são de extrema importância para que todo o desenvolvimento seja realizado, tá bom? Primeira coisa que nós vamos buscar em conhecer e saber é que nós precisamos fazer um histórico da igreja. O que é o histórico da igreja? É necessário que você tenha conhecimento de quando foi comprado o terreno, quanto tempo levou para construir a igreja, quantas pessoas que tinham na época cadastradas na igreja para congregar e o que aconteceu no decorrer dessa construção. Os irmãos estavam unidos, teve participação, os irmãos não participaram, houve algum empecilho, teve alguma discussão, teve alguma discórdia, todos concordaram da forma como tinha que ser feito, porque a partir do momento que nós vamos construir um templo de Deus, esse templo tem que ser construído em harmonia, em amor, em dedicação, todo mundo junto, para que seja uma bênção de Deus, para que o inimigo não venha pôr a mão e atrapalhar e trazer discórdia e trazer aí situações embaraçosas no decorrer da construção, até mesmo futuramente. Então, sabendo quando foi feita a compra do terreno, depois quando foi feita a construção, quanto tempo levou para construir esse templo, é isso? Quantas pessoas que tinham na época cadastradas na igreja e qual foi o propósito de construir a igreja naquele local. Por que construir a igreja naquele local? Foi feita uma pesquisa antes, foi feita uma análise de necessidade daquela questão, daquele bairro não ter uma igreja ou precisava ter ali alguma coisa. Algum propósito, algum motivo levou a comprar o terreno naquele lugar e a construir lá. Então é importante que seja feito toda essa identificação. Foi feito um trabalho de divulgação no bairro? Se foi feita essa divulgação no bairro, falando para as pessoas que ia inaugurar uma igreja, quando que ia inaugurar essa igreja, se foi feito vamos dizer assim, um trabalho de evangelismo do bairro, se foi intensificado, se procuraram chamar os vizinhos e se houve aceitação dos vizinhos para a igreja. Os vizinhos reclamaram que ia ter uma igreja, que ia incomodar, que ia fazer barulho, ou que ia atrapalhar porque ia ter carros estacionados, não é isso? Na inauguração da igreja, os vizinhos vieram participar? Eles estavam lá na igreja? Quantos vizinhos aderiram à igreja? Quantos vizinhos que vieram para a igreja? Quantos vizinhos que realmente começaram a participar dos cultos dali para frente? Quanto que foi esse princípio de atividade? Não é isso? Então esse histórico é importante saber. É importante saber se a liderança fez esse trabalho de divulgação, se houve uma reunião com os membros e falou para eles, nosso propósito é esse aqui no bairro, o nosso propósito vai ser divulgar o evangelho, nós vamos alcançar as casas, vamos fazer um trabalho maciço aqui, vizinhos, vamos fazer no bairro, vamos distribuir folhetos, convidar todo esse pessoal. É preciso entender o que aconteceu na época da inauguração
para que a gente possa identificar então qual é o chamado histórico dessa igreja. A partir do momento que nós tivermos o chamado histórico dessa igreja, então agora inicia uma outra etapa, identificar o que foi feito após a inauguração com relação ao chamado histórico. Tudo isso vai nos levar a ter um conhecimento, um entendimento das circunstâncias da igreja. A partir daí, com esse histórico elaborado, com as lideranças que tinha na época, com as questões das dificuldades apresentadas na época, com as oportunidades que tinham na época, a gente constrói agora uma ideia de como que foi o começo dessa igreja. A partir daí, nós então vamos trabalhar uma outra etapa da revitalização, ok? Então eu conto contigo, meu irmão, minha irmã, você que é líder da igreja. Talvez seja importante você conversar com os membros mais antigos da igreja para obter essas informações. Então prepara já esse material, anota num caderno todas essas etapas para que nós possamos então começar o mais rápido possível. É importante que essa curva que nós falamos no princípio, que a igreja quando começa a descer não cresce mais, ela está numa reta de declínio. Então a gente precisa estabilizar isso aqui para fazer a igreja voltar a crescer. Então todo esse processo envolve a sua participação, meu irmão e minha irmã. Você que é líder, você que é presbítero, você que é diácono, você que é diaconisa, você que é membro, todos nós estamos envolvidos nesse processo e não podemos deixar a igreja continuar a definhar, porque senão ela vai morrer. Aí nós precisamos estabilizar para depois começar a crescer. Conto contigo, me ajude aí nessa elaboração, me ajude nesse trabalho e assim nós vamos futuramente ver tudo de uma forma diferente, tá bom? Etapas por etapas, nós vamos construindo todo esse projeto de revitalização da nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus.